A paz de Cristo para todos. Neste vídeo eu vou trabalhar aqui uma passagem. Nós vamos ler aqui uma passagem bem interessante da Bíblia, e que essa passagem das Escrituras Sagradas, ela não é muito bem recebida pela comunidade cristã. Pessoalmente eu nunca vi nenhuma pessoa pregar. Já vi abrirem o texto para desfazerem o que o texto diz. Mas abrir ele e examiná-lo para ver o que é que ele está dizendo, isso eu nunca vi. Nós vamos fazer isso aqui agora, é um texto bem interessante, né? Porque o que acontece dentro da igreja? As igrejas evangélicas, não evangélicas, todas que pregam o evangelho, elas têm ideologias. Por que eu digo que são ideologias? Porque elas são doutrinas formadas, dizendo eles que é da palavra, mas que quando a palavra vem e fala contra aquela doutrina, eles salteiam a palavra. E se alguém, em algum momento, eles tiverem que se confrontar com aquela palavra, eles vão e distorcem o texto, para que o texto não desminta o que eles vivem ensinando dentro da igreja. E isso é terrível. Eu acho isso uma coisa terrível para uma pessoa que se diz ser homem de Deus. E olhe, eu tenho visto tantas abominações faladas por gente que diz que é de Deus, para contestar a palavra, fazer com que a palavra não diga o que ela está dizendo. E eu trabalho contra isso. Não existe um único texto na Bíblia que eu não aceite. Ou entendendo ou não entendendo. O que ele diz, eu aceito o que ele está dizendo. É claro que é muito raro isso acontecer de uma tradução ela ser feita errada, mas quando acontece a tradução errada, geralmente tem uma outra Bíblia que faz aquela tradução correta, e dá pra gente perceber que aquela tradução ela tá errada. Eu vou dar um exemplo aqui de uma tradução errada. Existe uma passagem no Apocalipse que numa Bíblia diz assim, pois quem fere a espada deve ser ferido. Está lá em Apocalipse. Essa tradução ela está errada. Porque o texto, na verdade, ele diz o seguinte: quem tiver que ser morto à espada, necessário é que seja morto à espada. Isso no contexto do Apocalipse do Novo Testamento. Por que essa frase ela está errada quando ela diz aquele que matar a espada terá que ser morto? Porque isso é uma lei do Antigo Testamento, ela foi abolida. Essa lei ela foi abolida em Jesus Cristo, ela não pode ser colocada como sendo uma realidade no Novo Testamento. Quem matar a espada, é necessário que morra a espada. Não é assim que está no Novo Testamento, né? A Bíblia diz que o homem que se utiliza da espada, ele termina morrendo pela mão da espada. Mas isso por uma consequência da vida, não por uma lei estabelecida como era o caso de Moisés. É diferente. É diferente. A morte do homem que leva a sua vida e conquista a sua vida pela espada, no final das contas, ele vai acabar morrendo pela espada. Mas no Antigo Testamento isso era uma lei. Se o homem matasse, arrancasse um pé, matasse, tinha que morrer. Se arrancasse o olho, tinha que ser arrancado o olho dele. Era olho por olho, dente por dente. Então essa passagem, ela era do Antigo Testamento, ela não pode estar no Novo Testamento como revalidada. Não existe isso. Jesus Cristo disse que nós temos que amar ao próximo. Se alguém me ferir a face, eu ofereço a outra, e não devolvê-la na mesma moeda. São diferentes. Então o texto ele ficou errado, mas outras Bíblias vieram e fizeram a correção. Então numa Bíblia tem dizendo quem tiver de ser morto à espada, a espada terá que ser morto.
Mas não é isso. A Bíblia diz, quem tiver que morrer a espada naquele tempo, vai morrer a espada. Por quê? Porque no contexto do anticristo, existem muitos homens que vão morrer, né? Porque como não é que o Senhor tenha determinado isso, é que na sua visão, na sua presciência, ele viu essas coisas acontecendo. Então elas vão acontecer, não porque ele decretou, mas porque ele, na sua visão, quando ele viu toda a sua criação, ele viu tudo que ia acontecer. Então, dentro dessa visão de Deus, ele trabalha, porque quando ele viu a visão de toda a criação, ele também se viu fazendo a obra de redenção e salvação que ele iria fazer para a humanidade. Ele viu tudo. Tanto a miséria, a queda de Lúcifer e dos anjos, como a queda do homem, ele viu também. E ele viu também o próprio plano que ele criou para fazer. Ele viu tudo numa visão. É uma visão que ele teve, que é a presciência de Deus, o conhecimento antes das coisas acontecerem. Só Deus tem essa prerrogativa. Profetas que existem são homens que recebem a instrução de Deus, baseado na presciência de Deus. Olha, tal dia fulano vem, vai dizer isso, mais isso, vai procurar você para isso, para aquilo. Isso é uma profecia. O profeta, ele se torna profeta porque ele se torna o arauto de Deus, a voz de Deus, né? Então, voltando aqui ao assunto, nós vamos ler aqui uma palavra que esse texto ele é dispensado pela igreja porque não comporta o conhecimento que eles têm e, portanto, não são capazes de admitir a palavra como ela está escrita. Mas eu não tenho esse problema não. Nenhum texto da Bíblia está errado. Para mim, quem ensina o contrário está errado. Todos. Não interessa se é a igreja que eu frequento, se é o fulano que é amigo meu, não me interessa. Se o sujeito falou contra a palavra, para mim está falado contra a palavra. Eu sigo, aceito a palavra como ela está escrita. Não importa se eu entendo ou não entendo, né? Então, eu aconselho a todos os cristãos que seja assim, porque nós não estamos aqui para julgar a palavra de Deus e dizer que ela não vale o que está dizendo. Nós estamos aqui para aceitar a palavra e, em cima daquilo que a gente lê, nós desenvolvermos o nosso pensamento, mas sem desfazer o texto. O que eu vejo aí é que as pessoas leem o texto, desfazem o texto e em cima dessa desfeita que eles fazem no texto, eles assentam doutrinas. Em cima da desfeita do texto. Você assenta doutrina em cima do texto, não em cima da desfeita dele. E eu tenho visto isso é uma abominação e é por causa disso que a igreja está entrando em apostasia. Né? A apostasia falada pelo apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, ele vai falar dessa apostasia da igreja. Primeiro vem a apostasia, depois o anticristo e depois o nosso encontro com Cristo. Tá lá. Esse texto também ele não é aceito pela maioria dos cristãos, porque existe uma ideologia que, se colocar esse texto, ele desfaz essa ideologia todinha, que é o arrebatamento secreto a qualquer momento. Se a igreja entra em apostasia e eles dizem que a igreja é arrebatada antes do anticristo, tá completamente contrário às coisas, né? Só que uma coisa é falada pela boca dos homens e a outra é a escritura sagrada. E o texto que eu vou ler hoje aqui é uma passagem que fala do ministério de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo veio fazer morrendo na cruz do Calvário, que é desfazer a queda de Adão. E para começar, eu vou ler um texto aqui que está em Colossenses 1, capítulo 1, verso 20, né? É o 20. Vamos ler aqui. Capítulo 1, verso 20, carta de Paulo aos Colossenses.
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, aqui no nosso plano, como as que estão nos céus. Olha o tamanho da obra que Jesus Cristo veio fazer. Ele vem para... Aqui é o seguinte, ó, e que havendo... Aqui Paulo está falando de Deus o Pai. Diz que Deus o Pai, havendo por ele, Jesus, feito a paz pelo sangue da cruz, pelo sangue da sua cruz, e por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo. Ou seja, o próprio Pai, ele está falando do Pai, que por meio da cruz reconciliasse consigo mesmo, né? Por meio dele, Jesus, que foi para a cruz, reconciliasse tudo consigo mesmo. Então o que é que Deus está fazendo através do Filho? Ó, por meio dele, eu estou falando Jesus para ficar fácil para se entender. Ó. Por meio dele, Jesus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas, não é só o homem não. Tanto as que estão na terra, onde nós estamos, como as que estão nos céus. Então, a ideia que você tem aqui é que há uma mancha criada, né, que não é só na terra, que é também no céu. Que, por exemplo, a palavra reconciliação, a Bíblia aqui está dizendo que Deus, através do Filho, está reconciliando todas as coisas que estão na terra e as que estão nos céus. Então a reconciliação, ela não é só na terra, é no céu também. Você veja o tamanho da obra que é feita por Cristo. Não é só na terra, não é só a queda do homem, não. Não é só a degradação do plano físico, porque o mundo, ele também caiu. A terra caiu, ela tá manchada pela queda do homem, né? E lá no céu também tem que ser reconciliado. O que é reconciliar? Reconciliar remonta à ideia de que aquilo que deve ser reconciliado uma vez tinha a conciliação, tinha a paz, tinha a comunhão, mas por alguma razão agora precisa de uma reconciliação, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Veja como o negócio não é tão pequeno assim, que Jesus morreu na cruz só pelos homens. Não. Existe toda uma criação que precisa voltar ao seio do Pai reconciliada, né? Nós sabemos que os animais, após a queda, eles se tornaram violentos. É por isso que a cobra, a serpente, ela ataca o homem, o leão ataca o homem, ataca uns aos outros. Você vê a selvageria. Quando você assiste, por exemplo, Mundo Animal, né? Esses programas de mundo animal que fala dos animais na selva, e você vê a forma como os animais estão um contra o outro. Aquilo é uma violência sem tamanho. E isso não era no começo. Nos dias de Adão, o animal ele vivia em paz uns com os outros. Não havia essa comilança de carne um contra o outro. É tanto que a liberação para o homem comer carne, ela veio. Eu não sou vegano não, viu? Logo dizendo aqui, não sou vegano não. Vegano é uma linha de direção da nova ordem mundial.
Então, após o dilúvio, Deus liberou o homem para comer carne. E quando instituiu a lei, depois de muito tempo, depois de Noé, ele fez uma seleção de animais que os judeus podiam comer. Apesar de que no mundo fora, a pessoa comia o que bem entendesse, que é até hoje assim, né? E essa reconciliação, ela é imensamente inabarcável por nós os homens. Nós conhecemos muito pouco dessa reconciliação. Mas por quê? Porque a reconciliação lá em cima das coisas que devem ser reconciliadas, que devem até já ter acontecido na morte de Jesus na cruz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Deus queria reconciliar consigo mesmo todas as coisas através de Cristo na cruz. E ele fez isso, já fez isso. Se não aconteceu ainda, o maior trabalho, a maior obra foi feita. Porque o Senhor se conduzir daquela maneira para ir até a cruz, para mim foi a maior obra que Deus fez, porque através do sangue dele derramado na cruz, o sangue inocente de como se fosse de um cordeiro sem defeito, ele reconcilia para Deus todas as coisas em cima nos céus e embaixo na terra, ou ao contrário, embaixo na terra e em cima nos céus, certo? Então, agora nós vamos trabalhar essa questão da reconciliação. Aqui nós vamos para a primeira carta de Pedro, né? Eu fiz essa preliminar todinha porque você lendo só Pedro, você não iria entender bem o porquê daquilo ter acontecido, mas agora você já pode entender. 1 Pedro capítulo 3. Olha aqui. Capítulo 3 e versículos 18, 19 e 20. Nós vamos ler aqui. Eu vou ler aqui um versículo aqui que eu vi aqui, que foi lá quando eu estava no começo do vídeo falando sobre essa questão de devolver na mesma medida. Olha só o que Pedro fala aqui no versículo 9, no mesmo capítulo. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, o ensino do Novo Testamento, ele se baseia no amor ao próximo, e é a qualquer próximo, até os seus inimigos, né? Amai os seus inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. A Bíblia está cheia no Novo Testamento dessa história, mas nós vamos agora para o campo que eu queria ir, que é 18, 19 e 20. Vamos lá. 18, 19 e 20. Do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Vamos lá. 18, 19 e 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu já vi muitos homens dizendo, olha, não vou orar por aquele bandido criminoso e tal. Mas olha só, Jesus Cristo morreu o justo pelo injusto, né? Ainda reverberando aquele assunto lá do começo, de amar ao próximo a ponto de oferecer a outra face. E Jesus não ofereceu só a face, não. Ele ofereceu pelo injusto a própria vida, o próprio sangue. Olha só. Porque também Cristo, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então a obra de redenção de Deus para o homem trabalha essa ideia aí, ó. Ele mortifica, o homem é mortificado na carne. O que é mortificar na carne? É tirar
a exuberância da carne com relação ao pecado. Ele é mortificado, é diminuído essa força pecaminosa. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito e elevado no Espírito. Essa elevação no Espírito, ela se dá por meio da obra que o Espírito Santo faz no interior de cada um, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma obra que vai durar a sua vida toda, esse convencimento. Aí ele continua aqui no 19, ó. No qual Espírito, ele diz, ó, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa é a palavra que eu queria falar para a igreja. Ele no Espírito, ele pregou aos espíritos em prisão. Agora nós vamos ver no versículo 20, quem eram esses espíritos que Jesus Cristo em Espírito pregou para eles em prisão. Ele pregou para espíritos em prisão. Significa que são pessoas que morreram. Presta atenção. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse é o 1 Pedro 3,19. Agora vamos para o 20. Ó. Os quais espíritos, para quem ele pregou, né? Noutro tempo, em uma outra época, foram rebeldes. Em uma outra época, não na época que Jesus está, mas em uma outra época, eles foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, esperava nos dias de Noé. Ou seja, aqui foi usado é uma figura de linguagem para dizer que foi a longanimidade de Deus. Querendo dizer que Deus, na sua natureza longânima, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Vamos lá dar uma chacoalhada nesse versículo aqui, ó. No qual também, pegar o 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Fique atento. Ele foi e pregou os espíritos em prisão. Os quais espíritos, em outro tempo, né? Em outro tempo, foram rebeldes. Então, olha só por que eles estão em prisão. Porque em outro tempo, eles foram rebeldes. Eles estavam em prisão até o dia de Jesus Cristo. Aí ele vai esclarecer mais, olha. Aí ele vai dizer assim, ó, ou seja, na época, o tempo que eles foram rebeldes. Na época, quando é na época, é no tempo. Na época em que a paciência de Deus esperava nos dias de Noé. Ele esperava que aquelas pessoas para quem Noé pregou 120 anos, se convertesse. Olha só o tempo que Deus esperou para eles se converterem. 120 anos de pregação. Enquanto Noé preparava a arca, na qual só entraram 8 pessoas. Para quem era aquela arca? Era só para os animais? Era não, Deus botou os animais por quê? Eles não quiseram entrar. Então, o que acontece? Ó? A longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Então, olha só quem eram esses espíritos. Foram os homens que morreram no dilúvio. E Jesus pregou para eles no Espírito. Sabe o que eu vi uma vez uma pessoa dizer a respeito desse versículo? Diz que Jesus foi lá, porque essa criatura que falou isso tem uma ideologia na cabeça que não permite ela aceitar o texto bíblico, aceitar que Jesus veio
para reconciliar com Deus as coisas que estão na terra e as que estão no céu, né? Tá muito além do nosso conhecimento. O que é que nós sabemos do que aconteceu no céu de verdade? Nós sabemos que Lúcifer derrubou 1/3 dos anjos. Mas o que ficou mais irreconciliado com Deus lá? Que tem que ser reconciliado as que estão na terra e as que estão no céu. Reconciliar significa conciliar de novo, ou seja, aquilo que uma vez estava conciliado, estava em paz, caiu e agora precisa ser unido novamente a Deus através da reconciliação, como nós os homens, né? Então, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então Jesus, né? Aí Pedro falando, Jesus... Rapaz, olha, o que eu vi as pessoas falando de besteira sobre esse texto, né? Disseram, não, esses espíritos aí é homens vivos, que Jesus pregou ainda em vida. Eu digo, mas como que você consegue colocar uma história dessa num texto desse? Não dá. Olha, ele pregou aos espíritos em prisão. A palavra espírito nós conseguimos cambiar em um texto, cambiar. Nós podemos chamar o homem de espírito, aquele espírito, ele é muito falando do homem, mas o contexto dá para você entender de quem se trata. Acontece que esses espíritos estão em prisão. Eles estão em prisão. E o texto, olha, no tempo, ainda diz a época em que eles foram rebeldes. Diz assim, ó, os quais... Em outro tempo, não naquele tempo que Cristo foi pregar, em outro tempo eles foram rebeldes. Aí o texto vem e diz, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Está dizendo o tempo foi esse, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Isso quer dizer, meu irmão, que Deus, ele mandou Noé pregar para ver quantas pessoas ele salvava dali. Porque Deus sabia que realmente não ia ter muita gente para salvar. As poucas pessoas iam querer aceitar a palavra de Noé. Mas o fato é que, como não entrou ninguém na arca, só 8 pessoas, a arca foi cheia com animais. E Noé e a família dele. 8 pessoas. Noé, a esposa, o filho e a esposa, o outro filho e a esposa. Deixa eu ver que era mais. E tinha o outro filho e a esposa. São 3 filhos, exatamente, ó. 3 filhos, cada um com a sua esposa, dá 6 pessoas. Noé e a esposa, 8 almas. No qual 8 almas se salvaram. Isto é, 8 almas se salvaram. Capítulo 1 de Pedro, carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, 20, 18, 19 e 20. Você vai ver esse texto aí. E o texto, ele é claro. Para mim ele é claro. Passei muito tempo sem entender esse texto, mas graças a Deus que hoje eu consigo entendê-lo bem direitinho. O texto está falando de uma forma clara mesmo, né? No qual também foi e pregou aos espíritos. No qual espírito? Porque no versículo 18 ele está falando, Deus está falando, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo espírito. Ele está dizendo que a obra de Deus no homem, ele é mortificado na carne e vivificado pelo espírito. É a última frase. Aí ele diz assim, no qual o espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quer dizer que Jesus em espírito foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Aí em seguida ele vai dizer quem são esses espíritos e em que época esses espíritos foram rebeldes. E aí vai dizer, era nos tempos de Noé, né? Nos tempos de Noé. Então, irmão, voltando aqui a conclusão do texto. Você vê que o Senhor, ele tem que restaurar o homem, apagar a mancha de Adão. Não é só do nascimento dele para frente, não. A obra de Cristo, ela é redentora dele para trás
passando por Adão e indo para o céu, voltando no passado, né? De acordo com a nossa maneira de pensar. Nós trabalhamos com a ideia de passado, presente e futuro. Dizem que Deus ele não tem tempo. Eu ainda não compreendi bem esse conceito da intemporalidade de Deus. Não acredito que não seja real, não. Mas assim, que eu não entendo bem isso daí. Claro que eu não tenho como entender um ambiente que não passa as horas, que não passa o tempo. Não consigo entender porque eu não tenho um parâmetro para isso. Mas fala-se que é assim, né? E alguns textos bíblicos parece que dá essa ideia, mas eu não abono 100% não. Não sei como é que passa o tempo no céu, não. Né? Se tem esse tempo. Porque Deus ele fala com o homem usando o tempo. Usando a ideia de tempo. Então Cristo, ele morre na cruz e o seu sangue volta para o passado para cobrir os pecados de Adão, passa por Adão, sai da terra e entra no céu para reconciliar o que está em cima no céu com Cristo, o sangue de Cristo. E de Cristo para frente também. Só que aí quando você pega de Cristo para trás, aí é onde o pessoal fica assim, não, mas se o homem que morreu não aceitou Jesus, de meu filho, Deus não é doido para cobrar que um homem que já morreu queira aceitar ele não, possa aceitar ele não. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, levou anos e anos, séculos e séculos para poder a palavra dele sair para as nações. Jesus estava lá pregando o evangelho. Vamos dizer aqui que 100 anos depois que Jesus morreu, os apóstolos estavam escrevendo as cartas para as igrejas. Ali 50 anos mais ou menos depois que Jesus morreu, os apóstolos estavam escrevendo ali as cartas que hoje são a Bíblia. Quantos anos levou até formar a Bíblia? Enquanto isso estava acontecendo, até formar a Bíblia, tribos de índio espalhados no mundo todo viveram sem Cristo. O sangue de Cristo vai cobrir os pecados desses homens, porque o julgamento desses homens, eles vão se dar por meio da consciência deles. Mas a morte de Cristo na cruz vai ter um peso sobre esse julgamento, porque Deus ele é o advogado dos homens, e é justamente Ele que vai avaliar o nível de pecado de cada um, se eles merecem ou não a vida eterna. É o próprio Cristo que vai fazer isso, baseado no que eles fizeram através das suas consciências, porque a consciência do homem também é uma lei divina, né? Então vai acontecer isso daí. Cristo tem que cobrir os pecados de Adão para frente, e é aí onde ele realmente tem que pregar. Os espíritos em prisão estavam em prisão. Aí eu vi um sujeito dizendo que Jesus foi lá só para dizer que, olha, eu venci, estou aqui me gabando para vocês, para dizer que eu venci na cruz o pecado. Diz que Jesus foi pregar para os espíritos para dizer isso. Eu digo, rapaz, mas que mente pervertida é essa? Que tipo de Deus esse homem está pensando que Jesus é? Aí o camarada pega, atribui uma natureza caída dessa ao próprio Criador para poder sustentar as ideologias deles. Meu Deus do céu, como é que pode? Como é que uma igreja que tem homens pastores que dizem que são formados em teologia, que ensina isso, negócio desse? Como é que uma igreja dessa não vai cair em apostasia? Já tá, porque a pessoa que atribui uma natureza dessa a Deus já está caída. Ele atribui por causa da mente dele. Ele enxerga o mundo através de si mesmo, não pelo que o mundo é, mas através de si mesmo. É como a pessoa que, uma vez eu tinha um colega que ele dizia assim, ó, quem disso cuida, disso usa. O que é que ele está dizendo? Que a pessoa avaliava o externo a partir daquilo que ele fazia. E é isso que acontece. Um Deus baseado nas ideias que o indivíduo tem de si mesmo, né? Calvinistas dizem que Deus é o autor do mal. Diz que quando o homem mata e estupra, mata porque Deus força ele a fazer aquilo com a intenção de condená-lo depois. Eu digo, rapaz,
A pessoa que fala um negócio desse de alguém deve ter uma mente num estado de sujeira mais medonha do mundo. Porque se eu soubesse que o Deus que eu sirvo fazia um negócio desse, eu não servia a Deus nenhum, não. Não interessava se eu ia ser condenado, eu ia servir um Deus que tem uma natureza pior do que a minha, porque eu não tenho essa capacidade. Eu tenho muito pecado na minha vida, mas não tenho essa capacidade de forçar um indivíduo a praticar o mal para condená-lo depois. Isso é coisa de tirania, isso é coisa de demônio, né? Então, bom, vamos abrir os olhos para a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela seja a coluna mais forte na tua vida. Que nenhum pastor venha com mentiras para ti. Pregadores da palavra com mentira. Seja uma pessoa que procura as escrituras e lê o que as escrituras diz. Não aceite aquilo que as escrituras não falam. Porque se você aceita isso, você está aceitando, tá como se você estivesse voltando para o mundo. No mundo, nós aceitávamos tudo que dizia. O cara dizia, é preto, o outro dizia é branco, quando era o contrário, um era branco, o outro era preto. E você aceitava aquilo. Hoje não, você tem a palavra para você ler e entender. Não vá nessa onda de porque o indivíduo está no altar da igreja com um paletó e uma Bíblia na mão, cheio de marra, inventando um monte de mentira para botar na sua cabeça. Eu não estou dizendo que não tem crentes honestos, não, tem. Porque eu tenho muito pecado na minha vida, mas eu não prego mentiras em cima do altar de Deus, não. Eu posso errar, cometer um erro numa coisa, mas o erro, ele está disposto à mudança. Mas o indivíduo que ensina mentira sabendo que está fazendo isso, ele não está sujeito a mudar. Se eu erro alguma coisa aqui, na hora que eu estou falando nos meus vídeos, eu tenho disposição para mudar. Como eu digo para muitas pessoas aí, eu digo, olha, arrebatamento secreto não existe na igreja. Mas se vocês tiverem um texto bíblico dizendo que tem um arrebatamento secreto, mande para mim que eu tiro todos os vídeos que eu botei na internet. Tiro todos que eu falei dizendo que não existe arrebatamento secreto, eu tiro todos. Mas cadê que alguém mandou? Não, vão lá para os meus vídeos me xingar, dizendo que eu ensino palavra de demônio, porque eu não ensino arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto é uma doutrina da maçonaria, não da igreja, né? Eu ensino a palavra de Deus. Eu só sigo aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é que eu procuro seguir. Mas ensinamento que eu procuro na Bíblia não tem. E quando eu vou olhar, as bases que os homens têm é tudo baseada em violações de texto, em atropelamentos de texto. Onde que eu vou seguir umas pessoas dessas? Nem sonho. E eu sou submisso a pastores, viu, meu irmão? Não sou ovelha desgarrada, não. Eu não sou submisso a ensinamentos diabólicos que as pessoas fazem dizendo que são de Deus. A igreja está cheia dessas coisas. Você acha que a igreja vai entrar em apostasia por causa do quê? Vai entrar em apostasia porque aceitam ensinamentos de homens pervertidos, que perverte até a imagem de Deus. É por isso que a igreja vai entrar em apostasia, né? Então o conselho que eu dou para os irmãos é que procure a palavra de Deus, não siga, né? O sujeito chega para tu e diz assim, olha, vende tua casa, leva para a igreja que Deus vai te dar 5. Sabe o que o diabo está fazendo aí? Está aguçando a tua ganância, entendeu? A Bíblia diz que o homem cai naquilo que é ganancioso dele. O diabo, ele nos tenta na nossa ganância, entendeu? Por que tu não está satisfeito com a tua casa e quer 5? Com o teu carro e quer 10? Isso é ganância. Existe esse ensinamento na Bíblia? Foi que Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Acumulai tesouro no céu. Quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo que é proibido tu ser uma pessoa rica, não. Ele está dizendo que é proibido, que é ruim para ti ser ganancioso. Ser rico é uma consequência do seu trabalho. Você passa a trabalhar, vai trabalhando, vai construindo e galgando no seu trabalho. Não deixando pessoas colocar coisa na tua cabeça. Não, eu tenho que enricar de uma vez, eu tenho que ficar rico logo. Se você for nessa onda, a Bíblia diz que você vai cair em ciladas. Porque os que têm o coração e a mente
inclinado para essas coisas cai em ciladas, né? E muitos se introduziram dentro da igreja. Você pensa que todo homem que está aí pregando a palavra é homem de Deus? Ah, se fosse! Ah, se fosse! Né? Ah, se fosse! As abominações que a gente vê aí, mostrada na internet, é um negócio assim assustador. Assustador. E eu não sei como que as pessoas... Eu digo não sei, mas é claro que eu sei. Pessoas seguem esses homens. Mas eu vi um sujeito na internet que mandava a equipe dele investigar a vida de todos os membros. Aí botava lá um computador com tudo da vida, ia lá pro altar e dizia: a pessoa que tá aqui hoje, eu vejo a casa dela, parece um número, não sei o que, e dizia o nome da casa da mulher, às vezes dizia o nome do carro, às vezes dizia o número do banco, e a pessoa lá, glória a Deus, Deus me revelou, e deixa que era um cara lá dentro falando para os ouvidos dele, através do microfone e olhando lá a vida da mulher, toda na internet, os objetos que ela possuía. Você acha que uma pessoa dessa é um homem de Deus? Como é que uma igreja dessa tem gente? Isso não é um homem de Deus, ele não está conduzindo as ovelhas para o céu. É um mentiroso, um charlatão, não é pastor. A igreja tem que abrir os olhos para isso. Charlatões, está cheio de charlatões mentirosos que enganam você para você pegar os seus bens e levar para eles e eles enricarem. Caia fora desses cantos, saia. Saia desses lugares, procura uma igreja séria, um pastor sério que tem. Entendeu? Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido aquele texto bem direitinho e que Deus abençoe a todos nós. E se eu cometi algum erro aqui, que os irmãos perdoem as minhas falhas, porque eu sou um homem falho também. Amém.